Bom, e agora vamos falar sobre a situação política aqui da nossa região. O vereador André Meirinho, do PP de Balneário Camboriú, já está conosco aqui porque ele fez um pronunciamento essa semana numa das sessões da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e a proposta dele é a abertura de uma CPI. Vereador André Meirinho, bom dia. Bom dia, Saul, bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos acompanham. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder participar do programa de vocês, sempre com temas muito relevantes para a sociedade. Bom dia, vereador. E de fato apresentamos então esse agora, né, Fábio? Então, sobre a CPI do saneamento. Pois é. Que, enfim, tema extremamente relevante que envolve aí saúde pública, meio ambiente, a economia, o turismo de Balneário Camboriú. Muitas informações desencontradas e preocupação muito forte da sociedade que exige esclarecimentos e providências, né? É interessante o saneamento em Balneário, Saul, porque se fez muita publicidade em torno das ligações, né, de realmente ser uma das cidades mais saneadas do Brasil. Então, houve muita publicidade em cima disso e é usado isso muito a favor de Balneário Camboriú no sentido de valorização do imóvel e da cidade como um todo. E agora, a gente está com esse imbróglio aí da estação de tratamento de esgoto, porque, ok, temos saneamento, mas vai para uma estação que não tem tratamento, que deveria tratar, e isso já vai para quase um ano, em maio que esse problema começou lá na estação de tratamento, né, vereador? Verdade. Inclusive, destacar que eu assisti a fala do Dr. Capelari, do Comitê Camboriú, junto com vocês, no programa essa semana, e então, de fato, e são vários elementos. Por que da abertura da CPI? Né? Então, é importante colocarmos. Então, primeiro, essa questão da estação de tratamento de esgoto, com um relatório do IMA, né, dizendo que a situação está, vamos dizer, conforme palavras deles, né, situação catastrófica, né, que a EMASA apresentou um projeto, mas executou outro, e aí o problema da geomembrana acabou desativando a Lagoa de Aeração em março de 2022. Então, mais ou menos, né, um ano, e as pessoas, isso falando tecnicamente, mas as pessoas sentem na prática, seja na questão de perceber que a água não está adequada, viroses que ocorreram na temporada, o cheiro lá na Barra Sul, olhando para a água, vendo que está vindo algo diferente, de uma forma diferente, então as pessoas percebem. E ainda daí vem a questão complementar. Se tem os relatórios de vulnerabilidade do IMA, que estão grande parte colocando que está tudo não próprio para banho. E aí a EMASA vem e coloca que praticamente está tudo próprio para banho, está tudo certo. Não dá para entender. E aí, o cidadão faz o quê? Exato. Não, mas a EMASA... Posso entrar na água ou não? Isso. Não, mas, vereador, a EMASA argumenta o seguinte, que o laboratório contratado pela EMASA para fazer essas pesquisas, inclusive é credenciado pelo próprio IMA. Tá, mas e aí? Isso que é isso que traz a credibilidade ao atestado fornecido por esse laboratório de balneabilidade. Eu, particularmente, vereador, acho o seguinte, o município contrata um laboratório, ele é pago pelo município. Ele vai falar contra o município? Não, mas aí, se a empresa é séria, ela vai refletir exatamente aquilo que os números ou que os dados estão mostrando, pelo menos é o que se pensa. Deveria, né? Ao menos deveria. Exatamente, deveria. Até para ter o credenciamento, para passar por um credenciamento do IMA, eu acho que não é assim Não é qualquer um que chega lá e bota um monte de tubo de ensaio e pronto. Não, mas é um laboratório, apresenta os documentos, tá lá, olha, para ser homologado aqui, credenciado no IMA, precisa disso, apresenta a documentação e pronto. É uma coisa. Eu, particularmente, não acredito que os resultados são mas como manipulados. Não é uma questão de... Não. Ninguém falou em manipulação. Eu sei, mas uma coisa está errada. Ou os resultados do IMA estão muito errados,
Ou do ou laboratório. do laboratório. O que não dá é para o povo ficar em dúvida. E aí eu pergunto ao senhor, houveram muitas manifestações, muita gente reclamando para o senhor com relação a essa divergência desses resultados, e isso levou o senhor a esse pedido de uma CPI? Sim, Saul. Muitas reclamações vêm vindo da sociedade. Tá, mas o que está acontecendo? E a questão do rio nítida, né? Aparecendo imagens. Mas eu digo que a gota d'água, Saul, foi essa manifestação do Observatório Social, da OAB, da Cibalc, do Sindisol, Conseg, Sindilotes e Comitê da Bacia do Rio Camboriú, tentando uma reunião com o prefeito, buscando explicações em função do que já tinham ouvido do IMA. Que ainda não conseguiram, né, essa reunião? Não conseguiram. Então, o que vai ser feito da gestão? É uma questão de gestão. O que vai ser executado há tanto tempo não foi feito? Teve inércia, existe negligência, como é que foi? Quais as providências? Então, visto isso, é um apelo muito forte da sociedade. E todos aqueles elementos já anteriores, entre outras coisas que já vinham no passado, né, que não podemos esquecer da desvinculação de receitas da EMASA, né, recursos da EMASA que foram passados para a prefeitura e, a princípio, para investir em outras áreas. Outra questão que também nós já levamos lá na Câmara, o diretor da EMASA, na questão dos boatos sobre privatização. Ele falou que privatização não faria, mas deixou aberto a questão de sociedade de economia mista, de concessão, de outras parcerias. Então, chega até um questionamento. Será que não está sendo agora aproveitado esse cenário catastrófico e de calamidade instalada na estação de tratamento para justificar uma possível concessão, privatização, para que tivesse o apoio popular? Então, é um outro ponto que, como nós ouvimos... Mas o senhor não quer dizer que isso foi forçado para... Essa situação na estação de tratamento forçado para chegar nisso, né? Não quero dizer. Mas se vier um projeto agora sobre concessão ou privatização, para mim vai ficar muito claro que está sendo utilizado politicamente esse fato de uma má gestão na EMASA, de não conseguir alcançar os resultados para justificar a privatização. Então, esse é um receio que eu tenho. Se aparecer um projeto, aí a gente vai poder ligar um ponto com o outro. Eu só estou levantando porque a gente escuta na Rádio Corredor na Câmara. Não, que Rádio Corredor, essa funciona, hein? Essa é forte. Fonte quente. Vai vir de indícios. E não só isso, né? Foi feito estudos, foi contratado pela EMASA o estudo com a FIP para esse sentido, de saber que parcerias poderiam ser feitas. Então, é algo que a gente, inclusive, está lá nos elementos que a gente levanta, olha, se isso aparecer, vai ficar muito claro, e aí complica ainda mais a situação. Tá, espero que, de fato, isso não apareça, não ocorra, mas não podemos deixar de levantar para que depois, se aparecer, ninguém diga que não foi avisado. Vamos lá. Vereador, só deixa eu perguntar aqui para o senhor uma coisa. A CPI vai investigar e é quando abre-se uma CPI, né, se instaura uma CPI, é para investigar. E exatamente qual é a investigação? O que o senhor, quando propôs a CPI, disse, não, é esse o cerne da CPI? Bom, primeiro que é importante que trata de saneamento. Quando se trata de saneamento, dentro da lei federal, se envolve tanto a questão de tratamento de água, quanto de esgoto, quanto pode se envolver drenagem, quanto até a questão de resíduos sólidos. Ele é bem amplo. Lógico que o escopo nós colocamos em função principalmente da balneabilidade, principalmente na questão do esgotamento sanitário. Esse é o foco principal. Mas como existem esses elementos que, por exemplo, a desvinculação eles justificam que vai para a drenagem, então é importante que tenha essa amplitude de saneamento para que a gente possa pegar outros tópicos que eventualmente apareçam. É importante a questão da CPI, porque nós vamos ouvir a UIMA, vamos ouvir a EMASA. Quando se está ouvindo, surgem muitas questões. Por exemplo, vou dar um exemplo.
quando nós fizemos a Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Transporte Coletivo, nós percebemos uma coisa nítida nas falas da diferença da empresa de transporte e do município, que os dois diziam que quem tinha feito o contrato, que tinha negociado com a antiga empresa, um dizia que era a empresa e o outro dizia que foi a prefeitura. Então, ali já ficou claro uma contradição. Então, isso é um exemplo, né? A IMA vindo a EMASA explicando, e além disso, não só no sentido de investigação, não só no sentido de apontar o que deixou de ser feito ou o que precisava ser, mas também apontar soluções, o que pode ser feito, quais os caminhos, e destacar essas entidades têm muito a contribuir. O Comitê Rio Camboriú, por exemplo, investiga há muito tempo os caminhos, aponta soluções. É importante que possa participar, que possamos ouvi-los. São muitos. O próprio programa Estuário do Rio Camboriú, da Univale, que teve dificuldade, e iniciou e parece que teve dificuldade, inclusive com a EMASA, de conseguir seguir essas ações no sentido de aprofundar os estudos. Então, são muitos temas que podem surgir, podem aparecer. Agora, o impacto disso, de não estar claro, está causando um grande impacto para a cidade, tanto aqui na prática, na realidade, na questão de saúde pública, quanto até na imagem de Balneário Camboriú, que saem matérias negativas a nível nacional. Então, é algo muito sério em todos os sentidos, de gestão, de saúde pública, na questão ambiental, no legado para o presente e para o futuro, e na atividade econômica da cidade. Então, é algo muito sério quando se fala nesse sentido de saneamento. E o que nós queremos é poder avançar, poder investigar. E se a prefeitura diz que está tudo certo, que o seu relatório, que o relatório da EMASA está tudo certo, que é aquele que vale, não tem que ter receio de investigação, né? Afinal, não está tudo certo. Então, é uma oportunidade de demonstrar que está tudo certo. Uhum. Quantas assinaturas o senhor tem e quantas são necessárias para instaurar essa CPI? Bom, importante destacar, né? Eu quero enfatizar e agradecer os vereadores que assinaram, então a vereadora Juliana Pavan, o vereador Eduardo Zanata, o vereador Patrick Machado, o vereador Lucas Gotard, já assinaram, e agora nós precisamos de mais duas, Saúl. Estamos em busca de mais duas. Não são muitas necessárias, são 7, mas precisamos de mais duas entre os 14 vereadores que são da base do governo, que parece que esse que é o desafio, de ser da base do governo, que infelizmente não está demonstrando facilidade que venham aderir à CPI, quando, na verdade, aí nós questionamos tanto a questão para o governo poder esclarecer os fatos, quanto da independência que os vereadores têm que ter. Estão recebendo o apelo da sociedade, estão vendo o que está ocorrendo no Rio, imagens. Então, é o papel dos vereadores, o Poder Legislativo deveria ser independente. Então, é importante nós continuar... E o senhor acha que vai conseguir esses dois vereadores? Como? O senhor acha que vai conseguir essas duas assinaturas? Vou continuar tentando, está no nosso papel. A questão é realmente o cenário. Se fosse há um mês atrás, provavelmente nós teríamos 8 já, né? Lê-se a minha mente. Se fosse um mês atrás, teria 8. Rapaz, que jogada de mestre, hein? Tá certo. Bom, vereador André Meirinho, a gente segue acompanhando aí os desdobramentos, afinal de contas, o Jornal da Manhã acompanha tudo, né? Inclusive o mesmo espaço que foi dado ao senhor, que foi dado ao Gilmar Capelari, representando aquelas entidades todas que pediram essa reunião, está à disposição tanto do Douglas Beber, que é o diretor da EMASA, quanto qualquer porta-voz que for nomeado pelo prefeito para falar sobre esse assunto. Vamos ficar com o radar ligado aí, vendo tudo que acontece, afinal de contas esse assunto importa para todo mundo. Nunca se viu tanta mídia negativa fora do estado com relação a Balneário Camboriú e obviamente tocando o ponto-chave, né, que é a balneabilidade. Quer dizer, as pessoas são atraídas pela praia, vêm pela praia
E no final eu das acho que contas, a mídia nacional fica colocando essas manchetes que são muito ruins. Eu acho que tem um grande ponto aqui, ó, nessa história toda, que é a seguinte. Em maio começou a dar problema lá no sistema de tratamento, que tem uma película, não entendo muito bem, mas é isso. Então, a gente está em fevereiro. O que foi feito nesse período? Por que não arrumaram? E a empresa contratada? Quem vai ser responsabilizado? E aí a OAB agora estudando, né, esses mecanismos para saber se o município vai ser responsabilizado, a Imasa, o prefeito, o diretor da Imasa, o funcionário, sei lá, eu quem. Mas, tipo, são quase 9 meses. 9 meses. Tu tem noção, Saul? Muito tempo. 9 meses sem tratamento de esgoto. E foi investido muito dinheiro nisso. Muito dinheiro público. Vereador, obrigada, viu? Obrigado. E apenas sintetizando tudo nessa Fábio, o nome da cidade é Balneário. De balneabilidade. É o primeiro nome da cidade. Né? Então tem que ser condizente com o que a cidade defende, propaga com o capital catarinense do turismo e com qualidade no balneário. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.